bora mergulhar em um dos livros mais revolucionários e, olha, até hoje polêmicos sobre a mente humana. A Interpretação dos Sonhos, de Sigmund Freud. Essa análise aqui é um convite, uma verdadeira jornada para o nosso mundo interior. Fala sério, quem nunca acordou de um sonho super esquisito e ficou pensando, meu Deus, da onde veio isso? Durante séculos a resposta era, de lugar nenhum. Sonhos eram vistos como um ruído mental, sabe? Uma coisa aleatória que o cérebro fazia enquanto a gente dormia. Mas aí, lá no finalzinho do século XIX, um médico de Viena chamado Sigmund Freud apareceu com uma teoria que mudou completamente o jogo. Ele disse que os sonhos não eram lixo mental, muito pelo contrário. Eles seriam, na verdade, a chave para a gente conseguir entender as partes mais profundas de nós mesmos. E essa frase, nossa, essa frase é a base de tudo. É aqui que a psicanálise começa de verdade. O que o Freud estava dizendo é que todo sonho, não importa o quão bizarro ele seja, é a realização de um desejo. Um desejo que a nossa mente, consciente ou não, quer ou simplesmente não consegue admitir que tem. Ok, mas se os sonhos são mensagens, como é que a gente decifra isso? Bom, o Freud desenvolveu um método para quebrar esse código secreto e conseguir traduzir o que a nossa mente está tentando dizer enquanto a gente dorme. Para entender o método dele, a gente precisa separar o sonho em duas camadas. Primeiro, tem o conteúdo manifesto. Pensa nele como se fosse o filme que a gente assiste. As imagens, a historinha que a gente lembra quando acorda. Mas por baixo disso tudo está o mais importante, o conteúdo latente. Esse sim é o significado real, são os desejos escondidos que criaram aquele sonho. E como você chega nesse conteúdo latente? A chave para Freud era a associação livre. Ele pedia para os pacientes simplesmente relaxarem e falarem tudo, mas tudo mesmo, que viesse na cabeça sobre cada pedacinho do sonho. Sem filtro, sem tentar fazer sentido. A ideia era que se a gente contornasse o nosso pensamento lógico, as conexões do inconsciente iam começar a aparecer. Certo, mas se levanta uma outra questão, né? Se os sonhos realizam desejos, por que eles não são mais diretos? Por que a gente sonha com umas coisas absurdas em vez de sonhar logo com aquilo que a gente quer? A resposta do Freud para isso foi a censura onírica. É como se existisse um guarda, uma barreira mental entre o nosso inconsciente e o nosso consciente. Esse guarda não deixa passar desejos que são muito crus, muito primitivos ou que a sociedade veria como inaceitáveis. Então, para a mensagem conseguir passar, ela precisa de um disfarce. E esse conceito vai muito além dos sonhos, né? Ele explica como a gente se protege de verdades desconfortáveis sobre nós mesmos até quando estamos acordados. E esse processo de disfarce é o que Freud chamou de trabalho do sonho. Ele funciona com base em 4 mecanismos principais. Primeiro, a condensação, que é quando várias ideias se misturam e viram uma imagem só. Depois vem o deslocamento, que pega a emoção de algo super importante e joga para um detalhe que parece bobo. Aí tem a dramatização, que transforma pensamentos abstratos em cenas, como num filme. E por fim, a elaboração secundária, que é basicamente a nossa mente já acordando, tentando botar ordem nesse caos e criar uma história com começo, meio e fim. E não era só isso. Além desses disfarces, Freud percebeu que o inconsciente adora falar por meio de símbolos. Certos objetos, certas ações, apareciam de novo e de novo nos sonhos de pessoas diferentes. Ele até identificou alguns símbolos que eram bem comuns, tipo casas representando o próprio corpo ou uma viagem simbolizando uma mudança de vida. Só que, e esse ponto é fundamental, ele sempre disse que não existe um dicionário de sonhos universal. O significado de um símbolo depende totalmente da história de vida e das associações de cada pessoa. O impacto dessa teoria toda foi muito, mas muito além da análise de sonhos. O que o Freud ofereceu foi um mapa completamente novo da mente humana. Um mapa que mostrava um território gigantesco e que até então era praticamente desconhecido, o inconsciente. Quando o livro saiu, foi um escândalo. A sociedade da época não estava nem um pouco preparada para ouvir que era movida por desejos reprimidos e inconscientes. Mas, com o tempo, essa obra se tornou a base de toda a psicanálise e mudou para sempre não só a psicologia, mas a arte, a literatura, a nossa cultura como um todo. E essa outra citação dele mostra qual foi a maior descoberta de todas. Os sonhos eram importantes, claro, mas eles eram importantes porque eram uma janela, uma porta de entrada para o inconsciente. Essa parte gigante da nossa mente que funciona por baixo dos panos, moldando tudo o que a gente pensa e faz. No fim das contas, a grande mensagem é essa. Para Freud, os sonhos são a ponte que liga o nosso eu consciente ao nosso eu oculto.
Eles funcionam como um espelho da alma, mostrando os conflitos, as memórias e os desejos que a nossa mente consciente passa o dia inteiro tentando manter bem guardados. Então, a mensagem de Freud acaba sendo um convite. Um convite para a gente prestar mais atenção naquelas histórias malucas que a nossa mente nos conta toda noite. Porque, no fundo, a jornada mais profunda de autoconhecimento talvez comece exatamente quando a gente fecha os olhos para dormir.